Hoje você me contou de alguns casos que você teve aí. Você quer compartilhar algum? Hoje a gente teve dois casos legais, né? Interessantes. A gente teve um caso de um paciente com dor lombar, refratária ao tratamento conservador, né? Tratamento conservador, tratamento com remédio, fisioterapia. Paciente que tinha uma dor incapacitante, sofreu algum tempo. Paciente jovem, saudável, magro, tem aqueles fatores de risco clássicos para dor lombar. E a gente investigou, né? Exames todos normais. E Ô, daí. Mária, a Hum, seu telefone, ele tá cortando para mim. tá, eu vou tentar trocar isso, vai melhorar também. Você me ouviu até onde? Eu Tá me ouvi. ouvindo? Hum, Eu tô te ouvindo agora, agora ficou melhor. tá. Começa Então, a contar de paciente novo. jovem. Caso de lombalgia refratária. Isso, paciente jovem, sem aqueles fatores de risco clássicos para dor lombar, né? Então, paciente magro, jovem, saudável, não fuma, não bebe, sem outras comorbidades, né? Então, não tratava nenhuma doença, não tomava nenhum remédio. Com dor lombar que não melhora, que não resolve. E daí a gente foi examinar, foi investigar e a gente descobriu que esse paciente tinha dor. A gente resolveu, na verdade, né, fazer um teste. Eu acho que isso é uma coisa que é legal a gente falar, né? Porque a medicina da dor funciona muito assim, né? Uma das ferramentas que são mais eficientes da medicina da dor é o bloqueio diagnóstico. Então a gente tem uma ideia do que pode ser, a gente vai lá, bloqueia aquela estrutura e vê se a dor realmente é daquela estrutura. E esse paciente, a gente fez isso e a dor dele vinha dos ligamentos interespinhosos, que não é algo tão comum ou algo que a maioria das pessoas pensa, né? O que é o ligamento interespinhoso? Então, se você colocar a mão aí nas suas costas, você vai ver que tem uma parte da vértebra que é o processo espinhoso, que é essa parte óssea que a gente consegue colocar a mão fácil. Tem um ligamento que liga todos esses processos espinhosos das nossas vértebras. E a dor desse paciente fez o bloqueio e a dor sumiu 100%. Então é interessante, né, doutor André? Porque não é uma dor tão comum, né? Sim. Não é uma dor que a gente vê Sim, todo dia. sim, sim, sim. É o que eu estava falando hoje com a vantagem da clínica da dor, quando você cai na mão de expertises, né, de médicos que são clínicos já de dor de longa data, ele tem uma vantagem. Ou seja, aquele paciente ele roda, as pessoas olham e não acham muito a causa por não ser uma causa comum do dia a dia. Mas exatamente esse é o paciente que chega para a gente, é aquele paciente que rodou e não tem o que é comum. Ele tem o que de fato é comum na clínica da dor, mas não é comum na visão clínica dos colegas de modo geral. Então, você vê essas entesites do ligamento interespinhoso, que é aquele ligamentozinho que une a parte posterior das vértebras, que são aqueles ossinhos da coluna, aquilo também inflama. E caiu para você isso aí, você foi ali, fez um bloqueio diagnóstico, ou seja, anestesiou esses ligamentos e isso melhorou. E eu tenho um monte de pacientes assim, inclusive, e é muito comum naqueles pacientes que fazem atividades físicas extenuantes, muito comum em atleta isso aí. Eu tenho uns 4, 5 pacientes do jiu-jitsu, por exemplo, que fica rolando muito, traumatizando essa parte da coluna e acaba inflamando. E fica se pensando ali muitas vezes em dor facetária, dor discogênica, síndrome miofascial, e o problema é nesses ligamentos interespinhosos. O E acaba paciente que que eu o atendi resultado é muito bom. hoje é um bloqueio simples de fazer, né? E que a maioria das pessoas não pensa, né, nesse diagnóstico que você faz. E claro que, né, que a gente vai fazer um tratamento, que, né, não é só fazer um bloqueio e resolve, mas assim, é um diagnóstico interessante. Um outro caso que eu atendi hoje também é uma paciente, mesma coisa, dor lombar baixa, crônica, incapacitante. Essa paciente já tinha vários diagnósticos, o paciente já rodou muito. Paciente que tinha diagnóstico de fibromialgia e vários outros diagnósticos. E que quando a gente examinou, a gente achou que a origem da dor dela era o quadril e não a lombar. E a gente também fez um bloqueio diagnóstico e a dor do paciente sumiu e
né, a gente confirmou a nossa hipótese. Então, é super importante isso também, né? São as dores irradiadas, as dores referidas. Então, nem sempre a origem da dor do paciente vem daquela estrutura onde dói, né? Então, essa paciente, ela referia muita dor na região lombar e, na verdade, a origem da dor dela era do quadril. Nem sempre vem daquela área, a gente está sentindo a Daquela dor, né? Vem de outra. ele é referido ali, mas nem sempre é dali. E aconteceu sexta-feira também, né? Uma outra coisa que é super comum, né? Que a gente até comentou aqui. Um paciente que chegou aqui reclamando muito de dor lombar. E ele estava reclamando que isso é super comum acontecer, né? Aqui na clínica da dor. Ai, não melhorei nada com o tratamento. A gente escuta isso, é muito frequente, né? Ai, não melhorei nada, tô aqui, tô com muita dor. Aí você vai conversar com um paciente, e aí esse paciente em especial, eu falei, não, mas como você não melhorou nada? Como é que é isso? Aí eu fui ficando meio frustrada, né? Porque a gente quer que o paciente melhore. E a gente faz os procedimentos. Aí quando eu fui investigar, na verdade, o paciente estava 100% melhor da dor que eu trouxe aqui, que era dor lombar. E agora ele referiu uma dor alta, né? Uma dor na região, na região de transição, né? Entre coluna dorsal e coluna lombar. Coluna torácica e coluna lombar. Então, assim, isso é super comum de acontecer, né? Então, às vezes, o paciente tem duas dores, tem dor em mais de um local, e ele não percebe aquela dor de tão forte que é a dor que o motiva a nos procurar. Mas quando aquela dor melhora, ele começa a perceber a outra também. E daí, às vezes, ele refere, nossa, não melhorei nada, né? Nossa, não está funcionando o tratamento. Mas, na verdade, é uma outra dor que antes ele não percebia. Então, isso também é super comum de acontecer. Interessante isso. Isso que você falou aí, eu até falei hoje com uma paciente. Eu atendi uma paciente que ela tem um diagnóstico de espondilite anquilosante e ela chegou no consultório com a... Você vai tendo tempo de clínica, tempo de consultório, você vai começar a ter feeling, você começa a ter traquejo, você começa a ter... Você entender, saber como esses pacientes vão evoluir. E a queixa dela era dor na cervical e nos pés, principal. Aí com aquelas coisas todas, sono ruim, intestino ruim, etc. Pois bem, a dor na cervical, a proposta, já até falei para ela, e ela tem uma sacrileite no exame de imagem, que foi da onde fizeram o diagnóstico de espondilite. E eu já falei para ela, falei assim, nós vamos começar tratando, nós vamos fazer tal procedimento, sua dor vai melhorar. Só que você vai voltar aqui daqui 3 meses, 4 meses, e você vai queixar de uma dor na lombar. Possivelmente. Por quê? O corpo ele tende a te apresentar a dor pior naquele momento. Chamar mais atenção para aquilo. Isso tá bom. Seja lá a dor que você estiver sentindo aí agora, você pega andando na sua casa, deixa bater o dedo midinho na quina da parede. Eu tenho certeza que você vai esquecer dessa dor e vai ficar pensando só na dor do dedo midinho. Porque é assim que funciona. A dor ele acaba te levando a ter na mente aquela dor pior do momento. Lógico, tem casos que são dores espalhadas e etc. Mas, pois bem, quando você começa a tratar uma área e essa área melhora, aquela dor que era secundária, que era menos importante naquele momento, ela acaba no segundo momento sendo a dor mais importante. E ela acaba tendo que ser abordada também. Hoje a gente estava até conversando sobre o tempo de tratamento numa clínica da dor, né, Mariana? Ou seja, isso é variado, varia. Isso é muito legal, né? Eu acho que um dos grandes, assim, das grandes insights que a gente precisa ter quando o paciente chega aqui, né? Eu sempre faço questão de fazer isso, é alinhar a expectativa com a realidade, né? Eu acho que são duas expectativas que a gente tem que sempre conversar. É em relação à cura da dor crônica, né? Que nem sempre a gente fala em cura, ou na maioria das vezes fala em grande qualidade de vida, em controle da dor. E a outra é exatamente isso. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes que é uma jornada. Então, assim, é uma jornada mesmo, né? A gente fala entre 6 e 9 meses de tratamento. Não tem como a gente ter uma melhora importante, um ganho de qualidade de vida com uma consulta, né? Com 15 dias, com um mês. Né? De fato, não existem remédios, nem tratamentos, nem pílulas mágicas. A gente precisa de um tempo de tratamento. A gente precisa alinhar muita coisa para a gente conseguir realmente ter uma melhora importante, significativa. Eu acho aqui, ó,
Tô aqui vendo uma paciente falar aí que agora a dor dela é no joelho. Antes a dor era no pescoço, depois é na lombar, né? Aí nós vamos trabalhando tudo aquilo que a gente sempre conversa, né? Que é a saúde, deve ser trabalhado. Hoje eu atendi um paciente do interior do estado, se eu não me engano, pois bem, é de uma cidade mais distante, uns 400 quilômetros, 500 quilômetros de Vitória, e ele veio na clínica o mês passado com uma cervicalgia, ele estava travado do pescoço. Examinando, acabou me vendo ali alguns pontos gatilhos, né? E nesses pontos gatilhos, ele foi medicado, foi para casa, foi tal, fez o tratamento direitinho, melhorou muito a dor, ele voltou agora trazendo os exames de sangue. Nesses exames de sangue, aí até para os colegas da saúde, acaba que nós temos que ter e a Mariana, ela faz isso muito bem, é que ter essa visão de outras coisas que envolvem o paciente. Ou seja, quando o paciente chegou, ele trouxe os exames, a gente já foi vendo. Cara, olha só, você não está diabético, mas você já está pré-diabético. Ou seja, na realidade é o seguinte, você está diabético, mano. Você só não está diabético no conceito do diagnóstico. É questão de evolução. Se você continuar nesse caminho, você vai ficar diabético. Cortisol lá em cima, ferritina lá em cima, ou seja, o cara está estressado, tá inflamado, ou seja, o padrão dos exames dele todos alterados. Acabou que hoje ele não tinha dor, mas ele saiu do consultório já sabendo. Ah, não, ele falou que teve dor há 2, 3 dias e falou assim: pô, passei um estresse e tive dor. Ou seja, um cara que vive estressado, vive vivendo a 1 milhão por hora, falou assim: bicho, ou você acalma aí a sua vida, ou tá tudo bem também. Ou ajusta a alimentação e ajusta os nutrientes para a gente conseguir melhorar isso aí. Porque acaba que tá tudo muito interligado, né? Esse lance das dores, dos distúrbios metabólicos, das questões mentais. Não tem como a gente fugir disso, né? Isso é interessante até porque é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é dor de cabeça, né? Sentir dor de cabeça não é normal. E isso que você falou, assim, eu acho que um dos exemplos maiores é a dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, hoje, a gente entende ela quase que fazendo parte da síndrome metabólica, né? E a pessoa que tem dor de cabeça, ela sabe da importância dos gatilhos, tanto mentais quanto físicos. Então, quem tem dor de cabeça sabe que, às vezes, comer certas coisas dá dor de cabeça, às vezes dormir mal dá dor de cabeça, às vezes ficar muito estressado dá dor de cabeça. Então, acho que a dor de cabeça é uma das dores que a gente vê isso mais claramente, né? Às vezes o paciente que tem sacroileite, como você falou, ou às vezes o paciente que tem uma dor de origem inflamatória, né? Uma bursite, uma tendinite, às vezes não vê de forma tão clara, ele não consegue entender, às vezes, de forma tão clara como que a alimentação vai influenciar na dor dele, como que a saúde mental vai influenciar na dor dele. Mas o paciente com dor de cabeça vê isso claramente. É só ele se estressar mais, é só ele ficar mais ansioso que a dor de cabeça vem, é só comer certas coisas que a dor de cabeça vem, é só dormir mal que a dor de cabeça vem. Então, Vera, eu acho isso brilhante, assim, sabe? Quando o paciente consegue identificar os seus gatilhos. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. E eu tenho vários pacientes que falam para mim: olha, doutora, a alimentação é um gatilho para mim. Sim. Fibromialgia, a gente vê muito isso, né? Os pacientes que conseguem identificar a saúde mental. Então, é super importante que você consiga identificar os seus gatilhos. Olha só, você trouxe aí uma questão que é importante quem está em casa compreender. E, assim, identificou qual é o alimento que gera dor de cabeça, cara, não vai ter medicamento que te salve disso. Entende? Ou seja, identificou. Aí você, a partir desse momento é o seguinte, a escolha, na minha concepção, ela é muito, muito clara. Ou você escolhe comer e ter o prazer imediato daquele alimento na sua vida, que muitas vezes nem é tão prazeroso assim, ou você escolhe ficar sem dor de cabeça. Ou você escolhe ter o alimento, ou você escolhe ter a dor de cabeça. Entendeu? Você não consegue ficar com o alimento e sem a dor de cabeça. Não vai ter um medicamento que você faça isso de maneira eficaz. Comer o alimento que te gera dor de cabeça e não ter a dor de cabeça. Se a sua dor de cabeça está correlacionada, por exemplo, ao chocolate, cara, não adianta. Você vai comer chocolate, você vai ter dor de cabeça. Vai ser natural isso vai acontecer sempre. Ah, mas eu quero um remédio. Não tem, cara. O remédio abandone isso. De verdade, assim, eu não consegui ainda encontrar alguém que conseguiu manter os hábitos
e os hábitos de ficar sem a dor de cabeça. Ó, meus gatilhos são aborrecimento, como a paciente trouxe aí agora. A pessoa, bem-vinda, na realidade, muito querida. Meus gatilhos são aborrecimento. Ou seja, ou você aprende a lidar com as situações das suas situações sociais e não deixa que isso afete você ao ponto de ficar estressado e gerar dor de cabeça, ou não tem nenhum medicamento que você vai tomar e vai tirar essa dor de cabeça. É igual o que eu estava conversando hoje com uma outra paciente. Você, pô, meu problema é meu marido e meu filho. Eu quero um remédio que você me tire esse nervosismo do meu marido e do meu filho. Cara, não tem. Entende? Você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Enquanto essas pessoas, elas vão continuar existindo, vai continuar sendo seu marido, vai continuar sendo seu filho, ou você aprende a lidar com isso, ou tá lascado. Não tem como você tomar um remédio, o marido e o filho sumir assim. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu acho que, assim, uma analogia que eu gosto e que eu uso muito é que tem a dor crônica, né, como se fosse um incêndio. E essas mudanças de estilo de vida, a alimentação, a saúde mental, né, ou os problemas com a saúde mental, a alimentação ruim são o querosene. E as coisas que a gente faz são a água, né? Então não tem como, não tem remédio que seja maior do que o querosene, né? O querosene inflamando ali a dor crônica. Então, assim, a gente precisa parar de jogar querosene para a água fazer efeito. Então eu gosto muito dessa analogia. Então não funciona, não tem nada que a gente possa fazer que seja maior que o querosene. Então se você conseguir continuar decidindo por jogar querosene na sua dor, não tem água suficiente para gente abafar esse fogo. Então precisa tomar essa decisão, né? Precisa identificar os gatilhos. Uma coisa que é super legal da gente fazer é manter o diário da dor, né, o diário da dor e identificar, hoje eu tive dor, o que eu fiz de diferente, o que aconteceu. Né? Se você não consegue identificar os seus gatilhos, isso pode ser uma boa opção para identificar os gatilhos. Como que foi o seu dia? O que aconteceu de diferente? O que você comeu? Né? Que horas você acordou? Você acordou mais cedo? Você acordou mais tarde? Você se estressou mais? Estava mais triste, mais ansiosa? O que você comeu? Né? Você comeu mais tarde do que o normal? Isso também é um gatilho, né? Às vezes ficar com fome, né? Bebeu água. A desidratação é um dos gatilhos mais comuns. A questão do café também. O café também, na verdade, é o vício em café, né? Então, assim, você ficar sem tomar café, se você perceber que você fica sem tomar café, você tem dor de cabeça. Quer dizer que a sua dor de cabeça está muito relacionada ao consumo excessivo de café. Então, às vezes, precisa diminuir esse consumo excessivo. Precisa relacionar a questão do abuso de analgésicos também, que é uma realidade. Então, toma remédio demais para dor de cabeça sem orientação médica. Então, tudo isso. Então, é legal, às vezes, fazer um diário da dor, né? Se você trouxer esse diário da dor quando a gente for, né? Quando você for encontrar o médico da dor, isso pode ser de muita valia para ele também. Então, é uma dica legal, ter um diário da dor. Você trouxe aí várias causas de dores de cabeça, né? Dentre elas, uma que eu acho muito, muito importante, quer dizer, todas são importantes, fazer nosso. Todas são importantes, mas uma passa muito desapercebida, assim, que é a cefaleia por uso abusivo de analgésico. Aquela pessoa que começou tendo um quadro de uma cefaleia há muito tempo, seja ela primária ou secundária, seja ela de origem cervical, seja ela uma enxaqueca, fazendo uso de analgésicos de rotina. O que são analgésicos? São dipirona, o paracetamol, o tramadol, a codeína, e por aí vai. A maior parte desses analgésicos fazendo uso de rotina, e isso acaba evoluindo com uma cefaleia por uso abusivo dos próprios analgésicos. É aquele paciente que acorda de madrugada, por exemplo, para tomar analgésico. Tem dor de cabeça, aquela dor moderada, leve, contínua, o tempo inteiro. Aí toma analgésico, dá uma amenizada. Aí pô, ele vai dormir e acorda de madrugada, geralmente por volta das 3, 4 horas da manhã, e toma analgésico de novo, para voltar a dormir. Esse paciente é por uso abusivo. Então, como é que tira essa melhora da dor de cabeça desse paciente? Simples, ele tem que parar o analgésico. É tão simples parar? Não. Aí você tem que fazer um trabalho para isso acontecer. Ou seja, ele tem que fazer um trabalho de desintoxicação, vamos dizer assim. Não seria o termo mais correto, mas só para entender. Nós temos que ir retirando esse analgésico, até retirar, parar de fazer o uso,
para a gente conseguir. Como é feito isso? A gente usa muitas das coisas que podem ser usadas. Tem a magnetoterapia, que é uma coisa que eu gosto para esse tipo de dor, mas também são os adjuvantes, são aí entre os antidepressivos, anticonvulsivantes, e a gente vai fazendo um desmame, até parar o uso, porque a causa da dor de cabeça é o próprio analgésico. E tem que Se não parar. tirar o analgésico, não tem Não outro tem. caminho, não. A principal medida é parar a medicação. E é interessante que eu caí aqui, não sei se você falou, mas assim, inclusive as medicações que são indicadas e super bem indicadas para o tratamento da dor de cabeça, no caso da migrânia, né? Tipo sumatriptano, Sumax, também podem causar a cefaleia crônica diária. Então não é só o analgésico. O que você adicionou aqui, gente? Não sei, fui apertar aqui, acabou entrando alguém aqui. Mas vou começar a fazer umas lives que é do seguinte, eu acho que é legal, assim, botar umas pessoas para entrar na live com a gente bater um papo aqui, 3. Vamos. Né? Entra na live, conta a sua história curta e faz uma pergunta e a gente meio que responde. Eu acho que isso a gente pode vir a fazer, futuro breve. Uma outra coisa que é legal também, já que nós estamos falando sobre dor de cabeça, é que a gente entenda que existem mais de 150 tipos de dor de cabeça e nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Eu acho que é super importante a gente falar isso aqui, doutor André. É lógico, chega no consultório, todo mundo tem enxaqueca, né? Todo mundo tem enxaqueca. A enxaqueca ela é mais comum em mulher, 3:1. Acomete principalmente mulheres, então, na faixa etária dos 20 aos 30 anos. E ela tem características. Geralmente ela é unilateral, ela geralmente está junto com náuseas, com fotofobia, limitação do trabalho, e ela pode estar associada ou não com o que chama de pródromos, que é aquilo que fala assim, pô, vou vir a ter dor de cabeça, que é a fotofobia, a náusea, o vômito, é a áurea, pode ter ou não ter a áurea, né? Então, que são pode ser aqueles sinaizinhos brilhosos que dá, né, na cabeça, assim, pô, vou ter dor de cabeça. Então, ela tem características. Ela não é essa... Geralmente o paciente chega no consultório e tem dor de cabeça na cabeça toda e fala que tem enxaqueca. Isso não é enxaqueca não, cara. Não, e é muito legal a gente saber isso, porque assim, se você não tem enxaqueca, a doença enxaqueca, ela não vai responder aos medicamentos usados para tratar a enxaqueca. Isso é muito fácil perceber, mas as pessoas nem sempre se atentam para isso. Então é super comum a gente receber no consultório as pessoas tomando as medicações clássicas para enxaqueca, as medicações clássicas para profilaxia de enxaqueca, que está super bem indicado para quem tem enxaqueca, tem que usar mesmo. Mas a pessoa não tem enxaqueca. Então não vai resolver. Então o que a gente pega muito no consultório? Acho também bem-vinda, tá bem indicado. Doutor André lutando contra a tecnologia. Tô aberto. Mentira, ele sabe muito, tá bem-vindo de tecnologia. Tô aberto. Eu acho que uma das dores de cabeça que a gente mais pega no consultório, né, doutor André, assim, porque nós somos especialistas, né, e a gente pega casos mais complicados, os casos mais simples não chegam, são as cefaleias cervicogênicas, né? O que é a cefaleia cervicogênica? É a cefaleia que tem origem no pescoço, nas estruturas do pescoço. Então, a gente tem as articulações facetárias, que são as articulações entre as vértebras do pescoço, que são causas de dor. A gente tem os pontos gatilho no pescoço, que também são causas de dor. E a gente tem as síndromes do pescoço, né? Os ligamentos, as faces e tudo mais, que às vezes também podem se referir dor na cabeça. A gente tem a articulação entre o crânio e a coluna, que pode referir dor na cabeça. Então, a gente tem várias estruturas na região do pescoço que podem referir dor de cabeça. Então, é super comum a gente pegar esses casos. E esses casos a gente não vai resolver com remédios, na maioria dos casos. A gente vai usar adjuvantes, que são alguns remédios que vão ajudar. Mas esses remédios de uso comum para dor de cabeça não vão resolver. Nem mesmo os de profilaxia, né? Os clássicos. Então, a gente vê principalmente nesses casos, né, que a gente precisa de um médico especialista no tratamento da dor, porque senão não vai fazer diagnóstico. Se não fizer diagnóstico, não vai tratar da forma correta. Se não tratar da forma correta, não vai resolver. Então, acho que é super importante a gente entender que tem muitos tipos de dor de cabeça e que nem toda dor de cabeça é enxaqueca. E nem toda dor de cabeça é cefaleia tensional. A enxaqueca não é nem a mais comum, né, doutor André? A mais comum é a cefaleia tensional.
Eu vejo aí, né? A gente vai dando nome para as coisas, tipo, vamos utilizar as medicações profiláticas. Beleza. O que são medicações profiláticas? Aquelas medicações que você toma durante um período para evitar que você tenha crise, né? Legal. Mas, de modo geral, os pacientes já chegam tomando medicações profiláticas já há 2, 3 anos e ainda tendo dor de cabeça. Então, Às vezes a até mais pergunta que que... uma, né? Tomando Às duas, vezes três, até né? mais coisa. Exatamente. Vai acrescentando. O que eu gosto de fazer os pacientes indagarem, e eu acho que esse questionamento super válido é, poxa, eu tenho uma doença, eu tenho uma dor que ela não melhora. Eu sou um ser de autocura. Eu sempre tive, durante a minha vida, se pelo menos é natural que você tenha algum trauma, algum machucado, alguma doença, e essa doença melhorou. Por que que eu estou tendo uma dor de cabeça, que seja uma dor de cabeça, há tanto tempo e essa dor de cabeça não melhora? Onde as minhas condições não estão permitindo que eu cure o meu problema? Porque aí vai ter uma falha, entendeu? Existe alguma falha dentro do seu sistema que não está permitindo que você cure. E isso vai fazer você ficar tomando aí essas medicações que se chamam medicações profiláticas por muito tempo sem melhoras. Que quais são? São os antidepressivos, são beta-bloqueadores, são anticonvulsivantes, falando em enxaqueca. E ainda vai tomar os medicamentos de abortivos de crise, que são, aí você pega os Sumax da vida, que é sumatriptana e por aí vai, né? Ou seja, isso vai deixar você sempre nesse ciclo de ter sempre uma dor de cabeça. O que tem que fazer a pergunta, e isso aí eu falo para qualquer tipo de dor, é por que eu tenho essa dor não melhor? Você vai ver por trás aí, tem alguma coisa que está mantendo essa dor. E às vezes as pessoas não percebem, né? Eu tenho uma paciente de dor de cabeça e ela falou assim pra mim, ela tinha dor de cabeça toda sexta-feira. E daí era muito curioso, né? Porque ela tinha dor de cabeça toda sexta-feira. E daí ela viajou 45 dias e não teve nenhum dia de dor de cabeça. Aí eu falei com ela, falei, gente, mas como é possível? Não é possível que você não consiga identificar na sua vida alguma coisa que está sendo gatilho dessa sua dor de cabeça. E daí tinha várias questões, né, envolvidas, mas assim, questões emocionais, né, envolvidas. Mas assim, sempre tem um gatilho, né? Sempre tem um desencadeante. Então a gente tem que saber investigar isso, né? A fibromialgia, né, é uma outra questão, né? Mas a gente tem que entender sobre a fibromialgia também tem muito a ver com isso. A fibromialgia é uma dor generalizada. Então, a fibromialgia é uma alteração do processamento sensitivo, é uma doença, né? E está bem estabelecida, tem um diagnóstico e tudo mais. Mas a gente precisa entender também o que está ali mantendo aquela dor, sendo desencadeante, sendo gatilho da mesma forma. Então, uma coisa que a gente faz sempre é investigar os nutrientes. Então, se tem alguma carência nutricional que está contribuindo para a perpetuação daquela dor, a gente tem que investigar os hormônios, ver se tem alguma deficiência hormonal que está contribuindo e perpetuando para aquela dor. É muito comum a gente ter deficiência de vitamina D, por exemplo, deficiência de vitamina B12. A gente tem que avaliar como é que está o balanço entre inflamação crônica e estresse oxidativo, para ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar aí. A gente tem que avaliar como é que está a síndrome metabólica, como é que está a resistência à insulina, como é que está a desglicemia também, que também é um fator perpetuador da dor. A gente tem que avaliar como é que está a questão emocional, como é que está a questão do manejo do estresse nessa pessoa. A gente tem que avaliar como é que está o sedentarismo, como é que está o sono, né? Então, tudo isso são questões que a gente tem que avaliar, né? Como o André falou, nós somos um ser integral, então tudo isso está relacionado, não tem como a gente trabalhar só uma coisa. Eu gosto muito de falar sempre, né, que tratar a dor é muito mais sobre todo o resto e muito menos sobre dor. Então a dor é só uma parte do processo, né? A dor é só um sintoma, a gente tem que avaliar o que está por trás daquela dor. Senão a gente não consegue tratar. Se você for tratar um paciente com dor crônica, se você for um dia numa pessoa que está tentando tratar a sua dor e ela não te perguntar sobre o seu sono, sobre o seu intestino, sobre a sua saúde mental, tá errado. A É que o gente negócio é o tem... seguinte, ninguém amanhece fibromialgico. Pelo menos eu não conheci ninguém que chegou assim e falou assim, pô, eu dormi e acordei com fibromialgia. O corpo ele vai te dando vários
sinais, sabe? Você começa, às vezes, com uma dor no lugar, começa a dormir mal, começa o intestino a funcionar mal, começa com um quadro de tristeza, tá mais ansioso. Você vai evoluindo, vai criando um conglomerado de coisas na sua vida negativas. E isso vai somando, se somando. Uma hora o negócio explode e fica dor no corpo inteiro. Você sabe que você falou essa questão do sono, né? Eu fiz um congresso de sono esse fim de semana. E assim, o tempo inteiro batendo nessa tecla. Da dor, das questões emocionais, da questão do ambiente, da questão... Tudo sempre volta para isso, né? Quando a gente trabalha dor, quando a gente trabalha sono. Então, assim, foi o congresso entre fora as pessoas que são pouquíssimas, que têm realmente algum distúrbio físico, tipo apneia obstrutiva do sono. Ou então existe uma coisa também que são os cronotipos, né? Que são as pessoas que realmente têm um ciclo sono-vigília desviado, tanto para mais cedo ou para mais tarde. Fora essas pessoas, os distúrbios do sono, tudo passam ou por higiene do sono, ou pelas questões emocionais, ou pela dor. Então, assim, o que a gente leva de tudo isso? Que a gente sempre tem que olhar para o indivíduo, para as questões que norteiam para aquele indivíduo. Então, infelizmente, né, Marcinha? Infelizmente, mas assim, pra gente tratar dor generalizada, pra gente tratar sono, a gente tem que entender a pessoa. Não tem outra forma de você tratar, não tem outra forma. Se você não centrar na pessoa, não tem outra forma. Você só prescrever pregabalina e nortriptilina não vai resolver. Não tem medicamento que resolva doença crônica de um modo geral, tá? Assim, desculpa, dentro do... Por favor, alguém pode até me corrigir. Eu estou aberto, pode mandar um direct depois e tal. Que tomou um medicamento e resolveu uma patologia crônica, sabe? As patologias crônicas, elas são muito complexas, assim. Elas exigem você entender muito mais do que simplesmente você tomar um medicamento e Shazam, tudo está resolvido na sua vida. Não é, não é. A gente precisa de fazer um entendimento muito mais robusto desse paciente. Por isso que numa clínica, pelo menos vejo eu assim, acaba que, olha só, como é que a gente trata aí, Mariana? A gente atende, tem uma pré-consulta de 30 minutos, depois o paciente senta com a gente, fica mais uma hora e meia, às vezes até 2 horas batendo um papo para a gente entender um pouquinho e sai dali com excesso de informação, que é muita informação. Na realidade, a gente fica aqui batendo um papo, mas é uma quebra de uma coisa atrás da outra, de um conceito atrás do outro criado anteriormente, ou seja, você tem que reformular tudo aquilo que o paciente acreditava, que a sociedade colocou para ele acreditar, que a sociedade médica, muitas vezes, nesses casos que nós estamos falando aqui, colocou para acreditar que sentir dor é normal, que você tem que viver com isso, que toma um remédio, o remédio tem que resolver. E, no fundo, você tem que desconstruir tudo isso para construir uma outra visão terapêutica, né? E isso é muito complicado. Hoje o paciente levantou para mim e falou assim, putz, grila, é muita informação. Eu falei assim, é por isso que você precisa, nós trabalhamos com equipe. É tanta informação que a gente, apesar de passar isso numa consulta, cada profissional da equipe, ele entra cirurgicamente, ele entra precisamente na parte terapêutica para reforçar o que foi dito e acrescentar mais uma coisa. Reforça e acrescenta. Reforça e acrescenta. Porque realmente é muita informação. Ou seja, esse tratamento que a gente fala, ele não parece que é tão simples para a gente que trabalha com isso todo dia, mas na cabeça do paciente que sempre foi educado por uma sociedade que tem um sintoma, ele vai tomar um medicamento e vai melhorar, e ele cai junto com especialistas na área da dor e vê que o buraco é muito mais embaixo, ou vê uma visão completamente diferente, pô, vim aqui com uma queixa de dor no pescoço, o cara está me perguntando de sono, de intestino, de disposição, falando de suprarrenal, falando de tireoide, falando de insulina, falando... Puta, eu já não estou entendendo mais nada, isso é muita bagunça. Doutor, tudo que você falou aqui fez sentido, mas e aí? Agora eu não lembro mais nada. Por isso que entra a equipe, que cada um ele vai trabalhando, e é todo mundo. O técnico de enfermagem, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, a massagista, todo mundo que faz parte desse tratamento, o acupunturista, todo mundo que faz parte,
ele tem que ter a noção disso tudo e ele reforça o conceito colocado e coloca mais um. Reforça e coloca mais um. Para a pessoa conseguir ir modificando a sua vida. Senão é difícil mesmo. Como é que você senta com alguém, alguém fala, dá uma palestra para você de 1 hora, 2 horas ali, te enche de coisas boas e novas, você sai dali e consegue mudar? Não consegue, não. É mais... Já está educado já, acupunturiatra. Isso aí, Vitor, muito bem. Não é acupunturista, é acupunturiatra. É verdade, né? E uma outra coisa, né, que eu sempre falo, né? Eu não sei como que meus pacientes voltam, né? Porque eu sempre falo para eles, e tudo isso que o doutor André falou, e eles são bombardeados, e eu sempre gosto de falar também que eles que são os protagonistas dessa jornada. Eu acho super importante. Eu sempre falo, olha, eu tô aqui para ser uma lanterna, para te orientar o caminho, mas quem vai seguir o caminho é você. Você que é o protagonista dessa jornada. Então, o paciente entender que ele é o protagonista da jornada, que ele é o dono da jornada e que ele que tem que tomar as rédeas do tratamento dele. A gente faz muito pouco, né, doutor André? Eu acho que o nosso papel é muito pequeno em relação ao papel do paciente. A gente orienta, a gente guia, a gente tem várias opções de tratamento para aliviar a dor do doente, mas o nosso papel é de aliviar para possibilitar que ele consiga realmente mudar a vida dele. Então, acho que essa é a nossa grande vantagem, esse é o nosso papel. A gente alivia, a gente dá oportunidade para o paciente conseguir engajar nessas coisas, mas o papel é todo dele. O protagonismo é todo dele. Se ele realmente não quiser mudar a vida dele, não quiser assumir, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, assim, não tem como, né? A paciente falou assim, ninguém nunca me perguntou isso. Eu não consegui entender como tratar dor crônica, o paciente chegar nessa multiplicidade de sintomas que o paciente geralmente tem, né? Geralmente o paciente não tem dor, né? O paciente tem dor, mas ele tem dor, mas ele não dorme. Ele tem dor, mas ele é ansioso. Ele tem dor, mas ele não sai mais de casa, está isolado socialmente. Então, assim, não tem como a gente tratar essa constelação de sintomas, a gente tratar essa pessoa simplesmente prescrevendo pregabalina, né? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como é que chega um paciente assim e a gente achar que prescrever pregabalina vai resolver o problema dele. Então, não dá, é muito pequeno. Nós não somos pequenos, nós somos seres infinitos, né? Com múltiplas potencialidades, com muitas questões. E a gente tem que abordar isso, se a gente quer realmente ajudar aquele paciente, se a gente quer realmente fazer a diferença. É isso aí, tá tudo bem. Você falou uns negócios aí, eu fiquei aqui pensando nas coisas que você trouxe aí, do paciente querer. Eu atendi a semana passada agora uma paciente que ela ficou até, eu acho que um pouco meio... Ela não esperava muito assim, porque ela tá evoluindo super bem no tratamento. Ela está praticamente sem dor, é uma paciente fibromialgica, praticamente sem dor, anda feliz com algumas coisas, mas ela chegou para mim e falou assim, poxa, doutor, eu quero que você resolva o problema da minha filha e tal, vou trazer ela aqui e você vai passar um medicamento, igual você fez comigo, ela vai resolver. Eu falei assim, faz isso não. Não faz assim, desse jeito não. Eu falei assim, a sua filha quer vir aqui? Não, ela não quer. Eu falei assim, então... Acabou, tá resolvido. Está resolvido. Vários pacientes eu já pedi para voltar na recepção e pegar o dinheiro da consulta e ir embora, né? Assim, educadamente, obviamente, né? Assim, cara, poxa, a gente está aqui conversando há 1 hora, mas quem te mandou aqui foi sua mãe. E você não quer. Não quero. Então, não tem jeito. A base da evolução terapêutica do que a gente faz está no paciente querer e se movimentar em prol daquilo. E ir modificando. Se ele ficar só esperando as coisas acontecerem, ou que o medicamento funcionar, ou sei lá, qualquer coisa, ou o fisioterapeuta colocar a coisa no lugar, ou o psicólogo, sei lá, inserir alguma coisa na cabeça dele, não vai acontecer. A base do sucesso, ele está no que o paciente se põe e se dedica a fazer. Não tem sucesso no tratamento da dor sem dedicação do paciente, com raríssimas exceções. É o que a gente estava falando hoje, Mariana, a gente estava conversando, e a gente trabalha num nicho de paciente que são pacientes muito mexidos, que já chegam na clínica com muitas passagens em médicos, que já chegam na clínica com muitos pedidos de exame, que já chegam na clínica com muitas opiniões médicas, com muitos diagnósticos estabelecidos.
Então, acaba sendo um paciente muito mexido. Esse paciente é aquilo que você trouxe, que nós vamos gastar aí, investir nele e tal, de 6 meses, 9 meses de tratamento, para ele poder se reestruturar. Mas também tem outros tipos de pacientes também que têm dores crônicas. Atendi hoje, uma paciente que só tem dor ao correr. Olha só, ela não tem saúde mental boa, saúde, tudo legal nela, mas ela tem uma dor quando ela vai correr. Quando ela vai correr, ela sente uma dor na face lateral da perna. E sem diagnóstico, acreditando que era lombar e tal. Tem um músculo que tem na face lateral da perna, eu examinei e falei assim, poxa, eu acho que você está com uma tendinopatia desse músculo, que é o tensor da face lata. E ele dá uma dor na face lateral da perna, que às vezes chega no joelho, podendo chegar até no pé. E o diagnóstico, pediu um exame de imagem para a gente estabelecer, mas possivelmente nós vamos fazer um tratamento dessa patologia. Uma prolo, uma onda de choque, ou um DMA, ou qualquer coisa nesse caminho, para estimular a regeneração. Mas já é um caso muito particular. Não tem essa, digamos, essa complexidade do tempo de evolução que influencia tudo isso e tal. Mas mesmo assim, um paciente com uma dor pontual, ele deve avaliar por que ele teve uma lesão e a lesão não sarou. Porque começa com uma lesão no sarando, depois começa com outras doenças não sarando. Se ele teve uma lesão e não sarou, quer dizer que metabolicamente tem alguma coisa ali que não está tão legal. E isso deve ser avaliado. Obviamente, as terapêuticas funcionam muito bem. É um tratamento à parte, aí esse paciente vai gastar uns 3 meses de investir em tratamento, e ele deve ficar melhor. Existem algumas cefaleias, Mariana, que nós tratamos de forma puramente intervencionista. Puramente não, assim, que a intervenção ela cai muito bem. Vamos falar rapidamente delas? Por exemplo, neuralgia do trigêmeo. É um padrão de cefaleia que a gente trata muito bem. Uma dor fascinante, uma dor incapacitante, né? Uma dor em choque na face. A gente tem 3 ramos do trigêmeo, né? V1, V2 e V3, então a gente pode ter um predomínio mais na região orbital, pode ter um predomínio mais nessa região aqui maxilar, ou então na região mandibular, na região maxilar. E é uma dor em choque que acontece algumas vezes, às vezes desencadeada pela mastigação, às vezes desencadeada. Eu tenho um paciente recente, né, que era coçar o ouvido, às vezes mexer no nariz, então depende, né, o que vai ser. Às vezes sorrir, às vezes conversar, às vezes falar. E é uma dor muito incapacitante, lacinante. A gente consegue fazer um bloqueio guiado por radioscopia e ter um resultado bom. A gente tem uma neuralgia hospital também, que é uma dor que é geralmente aqui na região da nuca, que é a inervação do nervo occipital, às vezes relacionada a encarceramento desse nervo. Tem geralmente alodine e hiperalgesia. Então, o que é isso? Só o toque, né, o roçar do cabelo às vezes dói muito. Ou então um leve toque também dói muito. Também uma região, uma dor, pentear o cabelo, né? Prender o cabelo. Também é uma dor relacionada a nervo, então também é uma dor em choque, uma dor em queimação, também uma dor importante, uma dor forte. Tem as cefaleias cervicogênicas, que são as cefaleias que eu comecei antes, que são as relacionadas ao pescoço, que a gente vai referir na cabeça. Então, se for das articulações facetárias, que são as articulações entre as vértebras, a gente pode fazer a radiofrequência, risotomia e lá queimar esses nervinhos. A gente tem os pontos gatilhos também, que a gente pode... É interessante porque a gente tem um ponto gatilho aqui do trapézio, né, que é um ponto gatilho super comum, que todo mundo tem. Se você apertar aí, você vai perceber que você tem um carocinho que tem aqui na base do trapézio, que a dor referida dele pode ser exatamente a dor que a gente vê todo dia, que é aquela dor referida aqui atrás do olho, ou a dor aqui em região temporal. Então, pode ser esse ponto gatilho. Então, a gente desativa o ponto gatilho, melhora. Tem os escalenos aqui, né, que são esses músculos, tem o esternocleido, os escalenos, que também podem ser fonte de dor na cabeça. O que mais que a gente tem? Cluster. Cluster também é uma dor lancinante, uma dor que tem esse caráter episódico, que é muito rápido, mas como em homens, também tem sintomas trigêmeos autonômicos, lacrimejamento, hiperemia ocular, às vezes rinorreia. O que mais? Acho que você falou bastante coisa aí.
Eu gosto de fazer um bloqueio ficando importante próximo, assim. Dor de cabeça, tipos diferentes de dor de cabeça. E que a gente precisa fazer diagnóstico para a gente tratar de forma correta. Se você não fizer diagnóstico, você não trata, você vai tratar como enxaqueca e não vai responder. Não adianta tomar remédio para enxaqueca, senão enxaqueca é seu problema. Eu acho que essa é muito bem. Muito bem, doutora Mariana. Sempre brilhante. E é isso aí, pessoal. Algumas considerações finais, Mariana? Muito obrigada a todo mundo que participou. E se você ficou com alguma dúvida sobre dor de cabeça, você pode deixar lá na mensagem da nossa live, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E se você tem algum tema que você quer conversar com a gente, se você tem algum tema que você acha importante que a gente converse, todas as segundas-feiras às 19 horas, também deixa lá pra gente como sugestão de tema que eu vou adorar saber. Então é isso aí. Um beijo grande. Papai do Céu abençoe a vida de vocês e até semana que vem.